Vamos ver números? Enquanto a gente ouvia Brasília, temos novidade. Nosso mapa de governadores eleitos ganhou mais uma mancha verde com o governador reeleito em primeiro turno no Ceará. Camilo Santana, do PT, foi reeleito, já é considerado reeleito, com 75% das urnas apuradas. Ele aparece com 77,87% dos votos válidos. Era uma das pedras mais cantadas entre as reeleições de governadores. Vamos ver, então, a situação dos senadores lá do estado do Ceará, né? Aproveitando. Opa! Achamos lá. Olha só, ainda não está declarado, que curioso, porque a diferença entre o percentual... Cid Gomes aparece bastante à frente, o ex-governador, irmão de Ciro Gomes, aparece bastante à frente na apuração com 40,35% dos votos válidos. Mas como Eduardo Girão do PROS e o atual presidente do Senado, Bonner, Eunício Oliveira, aparecem com percentuais muito próximos, a eleição para governador já está definida no Ceará, mas o Cid Gomes já eleito, mas a segunda vaga do Senado ainda está por definir e é por isso que o nosso quadro aqui não aparece indicando a cor verde de presidente, de senador eleito. Eu queria voltar para presidente porque a apuração continua avançando bastante, já temos quase 86% das urnas apuradas. Jair Bolsonaro, no momento, registra 47,60% dos votos válidos e Fernando Haddad aparece com 27,24%. Essa é a situação de momento do placar de eleição para presidente da República. A gente pode... Para a gente acompanhar em números absolutos, para quem nos acompanha ter ideia, mais de 100 milhões de votos já foram apurados, algo como 20 faltando ainda. Dos quais são 43 milhões e meio para Bolsonaro, quase 25 milhões de votos para Fernando Haddad. Podemos dar uma olhada na eleição para governador de São Paulo? Opa! Porque parece que tem emoção lá na apuração. Vamos para São Paulo, onde já temos quase 88% das urnas apuradas e o nosso mapa ainda... Nós ainda não temos o mapa definido porque tem uma disputa emocionante pelo segundo lugar. João Dória fica com a primeira vaga deste segundo turno, mas ainda não sabemos se quem vai com ele para o segundo turno é o atual governador, Márcio França, do PSB, que durante boa parte da campanha esteve em terceiro lugar, mas vinha crescendo nas pesquisas, ou Paulo Scaff, do MDB. Olha só, uma diferença mínima no momento. Márcio França aparece com 0,2 ponto percentual. E olha o número de votos absolutos. 0,02 ponto percentual. Olha o número de votos absolutos. Exatamente. Márcio França, no momento, tem 3.800.000 votos, são os quebradinhos, e Paulo Scaff, 3.799.000. Não tem 2.500 votos de diferença entre os dois. Isso foi captado na pesquisa da véspera, esse movimento, e na pesquisa de boca de urna, quando você disse logo no início do nosso trabalho que não era possível cravar quem faria o segundo turno com o João Dória. Bem impressionante essa briga. Vamos ver o Rio de Janeiro, né? Estamos falando do maior colégio eleitoral, vamos ao segundo maior colégio eleitoral. Vamos ao terceiro maior colégio eleitoral do país. Segundo é Minas, claro. Exatamente. E aí, o movimento brusco detectado pela boca de urna vai se confirmando. Não, só vamos fazer uma observação, porque para quem não viu as nossas entradas anteriores... Por favor. É assim, a pesquisa de boca de urna do Ibope hoje detectou uma mudança brusca de comportamento do eleitorado e de números em mais de um estado. Um deles foi o Rio de Janeiro, onde o Wilson Witzel, que não aparecia entre primeira e segunda colocação, na véspera ontem já parecia estar brigando pelo segundo lugar e hoje apareceu em primeiro, como ele está agora, candidato do PSC, um pequeno partido, 41,51% dos votos. Eduardo Paes, que liderou boa parte da disputa, ex-prefeito da capital, do Rio de Janeiro, aparece em segunda colocação com 18,74% dos votos válidos e também não estava previsto que Tarcísio Mota, do PSOL, aparecesse em terceiro, como está aparecendo até o momento, à frente de Romário, do Podemos. Exato. Ontem a situação era a seguinte: em primeiro aparecia Eduardo Paes,
Em segundo aparecia Romário com o Wilson Witzel bem brigando pertinho. por essa posição. E em ascensão. Importante lembrar que, embora ele não seja do mesmo partido de Jair Bolsonaro, ele procurou fazer campanha colado em Bolsonaro, e isso é uma coisa que deu certo para muitos candidatos no país. Isso ajuda a explicar a situação dele nas pesquisas. Tá, eu me referi... Não na pesquisa, mas na urna, na apuração, perdão. Correto. Eu me referi ao fato de Witzel estar bem pertinho de Romário na pesquisa Ibope de ontem. Na pesquisa Datafolha, eles estavam empatados. Empatados, 17 exato. a 17. Aproveitar que estamos no Rio, vamos ver como é que está a disputa pelo Senado? Vamos. Rio. Flávio Bolsonaro, do PSL, aparece à frente na apuração, temos mais ou menos 70% dos votos apurados, 31,16% dos votos válidos. E, neste momento, Harold de Oliveira, do PSD, aparece à frente e muito próximo de César Maia. Aquela emoção que a gente estava descrevendo na disputa pela segunda vaga em São Paulo, para governo, a gente está tendo aqui, no momento, na disputa pela segunda vaga de senador pelo Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro deve se eleger, mas a gente não sabe até o momento com quem ficará a segunda vaga. O que a gente já pode dizer é que o atual senador Lindbergh Farias não deve conseguir voltar ao Senado. Quando nós falamos dos movimentos bruscos detectados pela boca de urna do Ibope, Minas Gerais estava entre os estados em que havia surpresa no Senado. Mas a gente não viu a apuração de Minas, está devagarinho ainda? Vamos dar uma olhada como Começou? é que está urnas apuradas. Não, já, olha lá, 88,93%. E aí eu acho que a gente já pode dizer o seguinte, há uma disputa muito próxima pela primeira colocação entre Rodrigo Pacheco, do DEM, e Carlos Viana, do PHS. Diniz Pinheiro, do Solidariedade, está num patamar próximo, é por isso que a gente vai ter que observar a continuidade dessa apuração, mas nós já podemos perceber, confirmando a boca de urna do Ibope, que Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff, não deve conseguir se eleger senadora. É um movimento brusco que se deu e que foi detectado na pesquisa de boca de urna. E esse movimento brusco não se deu em Minas apenas na disputa pela vaga de senador, não. Também afetou a briga pelo governo de estado. Podemos ir para o governo de Minas, então? Aproveitar, ficamos aqui. Olha a surpresa. Romeu Zema, do Novo, aparece com 43,27% dos votos válidos, com pouco mais de 93% das urnas apuradas em Minas. Antônio Anastasia, atual senador, ex-governador do PSDB, tem 29,07%. Fernando Pimentel, do PT, tem 22,60% dos votos válidos. Não há resultado declarado, mas tudo caminha em Minas para um segundo turno entre Romeu Zema e Antônio Anastasia. A ascensão de Romeu Zema nas pesquisas e agora, como vemos, nas urnas. É de longe. Impressionante. Algumas coisas a observar sobre esse resultado, além da surpresa que ele provocou. Esse candidato já era, Zema, o melhor candidato do Partido Novo, que é um partido formado para esta eleição, um partido literalmente novo, entre todas as disputas estaduais. Já era observado como um caso, como ele vinha bem em Minas. Agora, ele está liderando a disputa e é um candidato que declarou desde sempre apoio a Jair Bolsonaro. Então, é mais um caso que nós estamos vendo em estados de uma performance positiva de candidatos ligados ou do mesmo partido ou que declararam apoio ao candidato que está liderando a disputa presidencial. E ele fez isso, inclusive, no debate na TV Globo, em Minas Gerais. Manifestou esse apoio a Bolsonaro, sendo ele integrante do partido do candidato João Amoedo. E depois do debate, a curva dele nas pesquisas teve uma ascensão bem marcada. E agora estamos vendo esses números, que são números com 93,17% de urnas apuradas em Minas Gerais. Só para completar, com isso vai ficando fora o atual governador, Fernando Pimentel. É a perda mais significativa para o PT do ponto de vista dos estados, porque é o maior colégio eleitoral que o PT já governou. Aí sim, o segundo maior colégio eleitoral brasileiro. Exato. Exatamente. Vamos então para a eleição presidencial. Quase 88% das urnas apuradas. E o percentual, você vê, já começa a variar menos. Exato. Tá?
No momento, Jair Bolsonaro registra 47,35% dos votos válidos e Fernando Haddad 27,55%. Será que temos algum estado agora que chame a atenção? Amapá? Amapá. Vamos Me deram a dica de que tem alguma coisa para a gente ver no Amapá. Vamos falar de presidente ou de governador? É de governador. Então tá. É de governador, porque mudou a cor do Amapá e tá azulzinho. Porque agora temos um segundo turno definido. Isso aí. Mais um segundo turno definido, se a gente chamar o nosso mapa ali, vai dar para ver. O atual governador do Amapá, Valdez Góes, vai fazer, com 47,98% dos votos válidos, vai fazer o segundo turno com Davi Alcolumbre, do DEM. Lá no Amapá, eles têm uma aliança curiosa, que não reproduz alianças nacionais. O DEM e a rede do senador Randolfo Rodrigues formam um grupo político, uma aliança lá. Eles já têm a prefeitura da capital e agora estão indo para o segundo turno da eleição para o Estado pela primeira vez. Uma coligação difícil de imaginar no plano nacional. Exato, mas temos várias dessas nos planos estaduais, não reproduzem as diferenças entre os partidos no plano nacional. Para onde vamos agora, produção? Governo do estado de Santa Catarina. Vamos para o sul, Santa Catarina, e está definido o segundo turno em Santa Catarina, conforme a gente vinha indicando aqui. Numa surpresa, num movimento de última hora, o segundo turno em Santa Catarina vai ser disputado entre o candidato do atual governador, Raimundo Colombo, colocou na disputa como candidato Gelson Merizio, e comandante Moisés, do PSL, partido de Jair Bolsonaro. E agora, São Paulo tem uma situação nova para senador. A gente viu há pouco, tinha uma briga bem apertada, bem acirrada. Olha, e agora já não temos o nosso mapa pintado aqui, mas eu diria que com esse tanto de urnas apuradas, quase 94% das urnas apuradas, a gente pode dizer com certeza que Major Olímpio, também do PSL, também do partido de Bolsonaro, é o senador eleito por São Paulo, e a gente vai ver aqui, com o desenrolar da apuração, em que momento nós vamos ver se vai se eleger Mara Gabrilli, atual deputada federal pelo PSDB, ou Eduardo Suplicy para o Senado. 4 anos atrás, Eduardo Suplicy não conseguiu ficar no Senado, estava tentando voltar agora. Vamos ver como é que vai se definir essa segunda vaga. É verdade, mas que com 93% de urnas apuradas fica bem difícil para ele tirar essa diferença. Bem difícil, eu só estou falando com bastante cautela porque o TSE não declarou esse resultado ainda. O que o TSE já declarou é que uma das vagas para o Senado será de Major Olímpio, que é o mais bem colocado na apuração. Está eleito já, senador eleito por São Paulo. Vamos então ver agora a situação do Rio Grande do Sul para senador. Senador, Renato. Continuamos, vamos para o Rio Grande do Sul. Verdinho. Estão eleitos. Lembra que a última vez que a gente esteve aqui, a ordem dos candidatos era essa, mas a votação ainda não permitia cravar. Exato. Luiz Carlos Renzi, do PP, eleito com 21,95% dos votos válidos, e Paulo Paim, do PT, com 17,73%. E está explicado por que era impossível, porque a diferença de Paim para Beto Albuquerque é muito pequena de votos, né? Mais uma coisa para a gente comentar aqui, Bonner, o PP oficialmente se coligou com Geraldo Alckmin e ofereceu a vice da chapa, a senadora Ana Amélia, que é do Rio Grande do Sul. Mas boa parte do PP no Rio Grande do Sul esteve informalmente ao longo de toda a campanha com Jair Bolsonaro, e muito provavelmente Renzi é mais um dos candidatos que está se beneficiando que se beneficiou dessa proximidade. Brasília vai ter mais um senador, está ganhando mais um senador em Mato Grosso do Sul. Vamos ver. Mato Grosso do Sul. Um dos senadores de Mato Grosso do Sul está eleito. Nelsinho Trade, ex-prefeito de Campo Grande, está eleito para o Senado, e falta definir essas duas vagas entre Soraya, que é do PSL, e Moca, que é atual senador, estava tentando permanecer no Senado. Vamos ver como é que vai ficar essa disputa pela segunda vaga. E o terceiro que vem ali, do PSDB, Marcelo Miglioli... Que também pode embolar isso aqui. Porque com 99% de urnas talvez pode ele não acontecer, consiga. Mas vai saber.
Mas são três ali com uma votação muito próxima. Muito apertada, é por isso que, por hora, a Justiça Eleitoral está apenas declarando que Nelsinho Trade já é senador eleito pelo Mato Grosso do Sul. A situação do Amazonas mudou, gente. Mudou a cor para governador de estado no Amazonas. Vai ter segundo turno lá, olha lá. Vamos ao Amazonas. Estão Wilson Lima, do PSC. É certo que vai ter segundo turno. O que a gente não sabe ainda é como é que vai ficar a segunda vaga, mas Wilson Lima, do PSC, que não aparecia liderando as pesquisas, ele vinha em segundo lugar e aparece aqui à frente do atual governador Amazonino Mendes. Então, a apuração já está bem avançada, deve haver segundo turno, vamos esperar um pouquinho para cravar com quem. Rondônia, como está? Vamos ver a situação de governador em Rondônia. Expedito. Com quase 84% das urnas apuradas, a gente já sabe que haverá segundo turno, mas a gente ainda não sabe quem deverá ser o adversário de Expedito Júnior do PSDB, que deve ser um dos participantes desse segundo turno. Porque surgiu entre Expedito e Maurão, do MDB. Coronel Marcos Rocha, quem está nos acompanhando aqui, está vendo que esse é um fenômeno que está se repetindo em vários estados, também ele do PSL. Eu tenho a impressão, nós falávamos há pouco de São Paulo. Sim, vamos Senado. voltar para lá na disputa pelo Senado? Exato. Porque definiu. São Paulo, senador. Major Olímpio, do PSL, e Mara Gabrilli, do PSDB, ficaram com as duas vagas em disputa para o Senado por São Paulo. PSL, do candidato Jair Bolsonaro. Esse padrão está se repetindo em várias das disputas para governador e para o Senado. E confirmado, então, que Eduardo Suplicy não retornará ao Senado. E Trípoli também não. Trípoli tentava, deputado federal, já várias disputas ele tentava obter a legenda do PSDB para concorrer ao Senado. O PSDB lançou 2 candidatos, mas quem conseguiu se eleger foi a atual deputada Mara Gabrilli. Eu ouvi alguma coisa sobre Pernambuco? Ah, não, Sergipe. Sergipe, temos novidade. Vamos para Sergipe, governador ou senador? Para governador, não sabemos quem, mas sabemos que vai haver segundo turno. Sabemos que vai haver segundo turno, porque as urnas, a apuração já está muito avançada, e Belivaldo, que é o atual governador, Belivaldo ficou do PSD e ficou no cargo quando o governador Jackson Barreto, no final do seu segundo mandato, saiu para disputar uma vaga no Senado. Ele tem 40,51% dos votos válidos, deve estar no segundo turno, e a disputa aí é por quem estará com ele, se Valadares Filho, do PSB, ou Eduardo Amorim, do PSDB. Surgiu mais um senador na região Nordeste, e agora é no Rio Grande do Norte. Senador, você quer? Senador no Rio Grande do Norte, temos um eleito. Vamos ao Rio Grande do Norte. Capitão Stevenson, da Rede, com 26,43% dos votos válidos. Esse candidato tem uma história interessante a respeito dele. Ele, ao longo da campanha, em algum momento, ensaiou declarar apoio a Jair Bolsonaro. Mesmo sendo da Rede? Mesmo sendo da Rede, que tinha uma candidata na disputa, Marina Silva, foi chamado pelo partido e se enquadrou. Não falou mais, ao contrário de um outro candidato de outro estado que a Rede acabou expulsando. Mas essa história da candidatura dele está aparecendo aí em primeiro lugar. Para onde vamos? Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai para aquela tela que mostra as coresinhas em que governadores de estado estão eleitos. Aí a gente vai mostrar os estados que já sabem quem será o seu governador a partir de 1º de janeiro. Tá, esses são os estados pintados de verde, né? Então, Ceará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Paraná e Espírito Santo são estados que elegeram governador no primeiro turno, né? E Amapá, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já têm segundos turnos definidos com candidatos definidos. A gente ainda não tinha mostrado Mato Grosso. Vamos ao Mato Grosso, então. Mauro Mendes, do DEM, se elegeu,
já está aí com a apuração muito avançada. No momento, ele tem 58,81% dos votos válidos e já foi declarado eleito pelo TSE. Não tem mais como ninguém alcançá-lo. Era uma das eleições previstas em primeiro turno. Essa vai ser uma conta legal da gente fazer no final da noite. Quantos governadores eleitos em primeiro turno e comparar com a eleição passada. Ainda está bem abaixo, mas tem muito espaço ainda, muito estado para apurar. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos voltar para aquela tela em que a gente estava, em que aparecem os estados que têm governadores eleitos, e aí a gente vai mostrar quem são esses governadores eleitos, um a um. Vamos começar, então, o mais alto ali do mapa, Ceará. Mais ao norte, Ceará. Ceará. Camilo Santana, do PT, é governador reeleito. Lembrando que ele é do PT, mas a aliança mais próxima dele sempre foi com os irmãos Cid e Ciro Gomes. Ele é muito próximo dos dois. Voltando então para aquela tela, vamos para Alagoas, porque Alagoas a gente ainda não mostrou. Alagoas não tínhamos mostrado ainda, é novidade. Também estava previsto. Renan Filho, do MDB, se reelegeu com quase 78% dos votos. A apuração lá já está bem adiantada, quase 82% das urnas apuradas. Vamos parar então em Alagoas rapidamente, só para ver a situação dos senadores lá. Porque já... Senadores por Alagoas. Vamos lá. Rodrigo Cunha, do PSDB, aparece à frente na apuração, não há resultado declarado lá, indefinido. E Renan Calheiros, pai do governador reeleito, ex-presidente do Senado, do MDB, aparece em segundo lugar com 24,60% dos votos válidos. Maurício Quintela, do PR, é o terceiro, com 19,60% dos votos válidos, e Benedito de Lira, atual senador do PP, do Progressistas, está bem atrás, com 40,65%. Vamos ver como vai acabar, mas a chance de ele continuar no Senado é muito pequena. Tá, voltando então para ver a situação de governadores e para respeitar a ordem alfabética, a gente vai para o Espírito Santo. Espírito Santo. Renato Casagrande, praticamente encerrada a apuração no Espírito Santo, é o governador eleito com 55,49% dos votos válidos. Agora Goiás. Goiás, vou direto aqui. Ronaldo Caiado, do DEM, ex-deputado, atual senador, se elegeu governador em primeiro turno de Goiás. Ainda no Centro-Oeste, Mato Grosso também já conhece seu governador eleito. Mauro Mendes, dissemos há pouco, né? Exatamente. Quem mais que a gente não mostrou ainda daquele mapa? Vamos ver. Paraná, região sul já. Paraná. Ratinho Júnior, acho que foi dos primeiros que declaramos aqui, do PSD, eleito em primeiro turno, com 60% dos votos válidos. E na região norte, Tocantins também já tem seu governador eleito. Também dos primeiros que declaramos, o Mauro Carlesse, do PHS, já está no cargo, venceu a eleição suplementar que aconteceu lá, agora consegue um mandato para os próximos 4 anos. São 6 estados que já sabem quem será o governador a partir de 1º de janeiro. Nós vamos voltar agora para o Fantástico, mas Renata Lopretti e eu continuamos aqui.